Oi, tudo bem? Meu nome é Petrekov. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal favorito do YouTube. E sejam bem-vindos ao canal de relatos, onde eu conto os melhores relatos e aposto que muitos de vocês sempre gostariam de ver ou ouvir a respeito de histórias cabulosas, seja briga ou traição. E é por isso que eu separei os melhores relatos para contar para vocês. E eu costumo postar vídeos semanalmente aqui durante o horário de meio-dia, para você ver todo santo dia, para você ter um conteúdo extra para assistir durante seu almoço ou janta. Então faça um bom aproveito e lembre de sempre voltar aqui no canal e conferir os novos vídeos. E na descrição tem um e-mail onde vocês podem mandar os seus relatos, os melhores e mais detalhados. Eu vou entrar em contato com você. Além disso, meu outro canal onde eu posto meus vídeos mais bem produzidos e com temas mais sérios vai estar aí embaixo também. Então não se esquece de se inscrever em ambos, viu? E também não se esquece de me seguir nas minhas duas outras redes sociais, como o Instagram e o TikTok, para caso acontecer algo ou ter alguma novidade vindo por aí. Agora chega de falar, pega algo para comer ou beber, fica relaxado e confortável e aproveita mais um vídeo de relato que só tem aqui. Muitas pessoas têm sorte no relacionamento, algumas pessoas encontram sua alma gêmea e moram e vivem com elas durante o resto da sua vida. Eles se apaixonam, começam a namorar, depois casam, têm um primeiro filho, depois o segundo e vivem o resto da vida tranquilos por ter uma família grande e bonita. Mas no meu caso, digamos que não foi exatamente dessa maneira que eu planejei e que também eu não tive tanta sorte assim no amor, porque meus amigos, a mulher que eu achei é literalmente uma das mais filhas da puta da minha vida. Porque vocês têm noção de quando tu ama uma pessoa e essa pessoa literalmente te dá uma facada na costa, ela te entrega, ela faz uma coisa que pode literalmente acabar com a tua vida pelo resto dela? Então, é literalmente disso que eu tô falando, porque essa vagabunda fez questão de fazer uma atrocidade na minha vida que eu quase não consigo escapar. Mas não porque, tipo assim, eu tive participação nisso porque eu queria, não, porque foi uma parada contra a minha vontade, algo que ela fez pelas minhas costas que eu não sabia. E vocês devem estar pensando agora, uau, o que será que ela deve ter feito? Será que ela deixou de lavar roupa, de fazer comida? Não que eu esteja dizendo que o lugar de mulher é na cozinha e lavando a roupa, pelo amor de Deus, calma aí. Mas não é isso, ela literalmente fez uma coisa 1000 vezes pior. E já vocês vão entender o porquê. Mas primeiramente eu vou me apresentar, falar minha idade e tal. Meu nome é Enzo, eu tenho 19 anos e recentemente eu acabei de terminar com a minha namorada de um relacionamento que eu tive por mais de 2 anos. Ou seja, não é pouco e nem muito. Eu conheci minha ex-namorada durante a época da escola, lá pelo terceiro ano, e cara, desde aquela época eu sempre falei que eu era apaixonado por ela, que eu sentia que ela era a mulher da minha vida, isso e aquilo, e digamos que, cara, eu era muito cego, ingênuo e burro, porque eu fui logo gostar de quem? Da pior garota da minha sala, aquela que perturbava todo mundo, falava alto, era fresca, ficava dançando funk, falava de futebol, ou seja, eu não tive lá a melhor sorte do mundo para achar uma mulher logo de começo na minha vida, mas que pelo menos isso fique de aprendizado pra mim e pra qualquer outra pessoa que esteja vendo isso. Mas você deve estar se perguntando agora, nossa, como que ele nunca tinha percebido que o namoro dele não ia dar certo no futuro, que essa garota não era pra vida dele? Então, cara, meio que eu já sabia que esse namoro não ia muito pra frente, não ia dar tanto certo. Eu acabei pensando que ele iria durar mais, mas isso era só carência emocional mesmo. Eu só queria estar com alguém, ficar com alguma garota, pra não ficar sozinho, sabe? Então tudo que eu vou falar hoje pra vocês é basicamente culpa minha e também, obviamente, dela, porque ela foi uma filha da puta, mas a maior parte é culpa minha por querer ter ficado com uma garota Zé Buceta dessas. Mas quando a gente fez 2 anos de namoro, eu comecei a notar umas certas coisas estranhas vindo dela, alguns comportamentos que não eram tão naturais. Basicamente a gente se via mais durante o horário da noite, e sempre quando eu ia na casa dela ver ela, os olhos dela tava muito vermelho, mas tipo, vocês não estão ligados no quão vermelho tava. E eu ficava preocupado falando, caralho, o que que tu tem? Tu tá doente? Tá com conjuntivite? Porque eu realmente não sabia o que que era aquilo. E na minha inocência eu pensava que ela tava com algum problema e tal, e eu ficava realmente preocupado. Porra, era o que o namorado deveria fazer? Ficar preocupado com a namorada durante essas situações, mas que no final das contas, toda essa preocupação não resultaria em nada. Eu só me fuderia por conta disso. Passou alguns dias, a gente se via durante a noite ainda, e eu sempre me perguntava por que os olhos dela ficavam vermelhos de vez em quando, e ela sempre falava que era por conta da alergia, que ela passava muito tempo na frente do computador, ou porque caía alguma coisa no olho dela e ela acabava coçando. Mas então beleza,
beleza, a gente ainda tava junto, eu não via tanta coisa normal, sabe, no meu relacionamento com ela, mas mesmo assim eu tava um pouco mais de olho. Só que, cara, eu acho que ela tava desconfiando disso, sabe? Porque por algum motivo, ela sempre dava um jeito de desviar essa minha atenção dela. Ela começava a ser mais carinhosa comigo, me dava presentes, fazia aquilo. E no final, sabe o que ela pedia depois? Dinheiro. Cara, eu nunca pensei na minha vida que eu gastaria tanto dinheiro assim com alguém. A gente nem sequer tava casado ainda e ela pedia muito dinheiro de mim. E eu que era trouxa, eu ainda entregava. Porque eu fazia um bico por fora e digamos que eu tava até que ganhando bastante. E eu não queria falar que valores exatos, mas digamos que variava entre 800 a 900 por aí. Então sim, era muito dinheiro. E mais, quando eu dava dinheiro pra ela, ela ainda falava comigo: ah, tem como você pagar meu carrinho da Shein, as minhas compras na Shopee? Caralho, eu te dei dinheiro pra quê então, porra? Tá ligado? Puta que pariu. Essa mina me fez de banco, de idiota, e ainda queria que eu pagasse um monte de coisa pra ela. Cara, era roupa, era maquiagem, era um monte de produto pra pele, era comida no iFood. Irmão, eu já paguei mais de 200 reais numa noite no iFood pra ela, só pra ela. Não era pra mais ninguém, cara. Então vamos lá, tirando o dinheiro que eu dava pra ela todo santo mês e tirando as compras que eu fazia também pra ela, era em torno de R$ 1.000, 1.200, 1.300. Cara, eu gastava muito dinheiro com ela, mas eu também tenho que dar crédito porque ela conseguiu me manipular e me dar o que eu queria por um bom tempo, que era basicamente buceta e cu. Mas chegou um momento que aquilo não tava mais compensando, eu chegava no final do mês e eu tava vermelho. Cara, eu já cheguei a dever pra Nubank mais de 800 reais só do meu cartão de crédito que vivia estourado. Cara, eu me lembro até de uma vez que eu peguei infecção porque eu fui comer em um restaurante e eu não tinha mais dinheiro pra comprar remédio. Eu tive que emprestar de meus amigos e amigas pra eu poder comprar. Olha o nível que eu já tinha chegado, tá ligado? Cara, aquilo não era mais natural, aquilo não era mais um relacionamento saudável e mesmo assim eu ainda não tinha terminado, acredite ou não, eu tava sendo feito de otário. Mas beleza, chegou uma época onde eu tava indo com menos frequência na casa dela e foi aí que ela começou a fazer umas paradas meio suspeitas de verdade. E essas paradas suspeitas sempre era no momento H. Quando a gente ia fazer aquilo, ela falava que ela precisava de um tempo, ela ia no banheiro, ficava lá dentro por uns 5 minutos e depois voltava, tipo assim, energética, elétrica. Ela ficava maluca. Era como se ela tivesse, tipo, tomado 5 garrafas de energético. E eu não sabia de onde ela tirava tanta energia assim, porque ela não era daquele jeito, sabe? Antigamente, lá no nosso primeiro ano de relacionamento, ela nunca foi daquela forma. Então sempre quando eu perguntava o que ela fazia dentro do banheiro durante esses 5 minutos, ela sempre falava uma história diferente, desviava do assunto, falava que precisava se preparar mentalmente, fisicamente pro sexo. Então, cara, era uma parada muito mentirosa e obviamente que eu não tinha caído naquilo, eu sabia que tinha alguma coisa suspeita nela. Mas até aí tudo bem, a gente ainda tava namorando, ainda tava visitando ela, tudo mais. Só que aí uma vez, quando eu fui visitar ela, a gente só ficou vendo Netflix e depois eu voltei pra minha casa. Só que antes de voltar, eu tinha visto pela brecha da porta do quarto dela, quando eu tinha ido no banheiro, que ela tava meio que mexendo na minha mochila. Só que eu na minha inocência falei, não, acho que não deve ser isso, acho que ela deve estar vendo outra coisa, ou ela deve estar mexendo na própria mochila dela, porque as nossas se pareciam, só mudava algumas coisinhas, sabe? Aí depois de eu ter ido no banheiro, voltado, pegado minha bolsa, ter me despedido dela, beijado ela, eu voltei pra minha casa e beleza, tá lá eu, descendo a rua, tranquilamente. De repente, lá no final da descida da rua, para um carro da polícia e começa a abordar umas pessoas ali. Eu falei, não, tá, tudo bem, procedimento padrão daqui onde eu moro, né? Mas quando eu me aproximei mais um pouco, eu vi que o policial me deu uma encarada e aquela parada, eu não ia recuar, porque se eu virasse de costa e fosse embora, obviamente eles iriam suspeitar de mim. Então só segui tranquilamente, ele falou pra eu parar e ficar ali na frente do muro. E eu fiquei um pouquinho nervoso no começo, mas tipo, porra, eu não tô com nada, sabe? Eu tô bem tranquilo, nunca fui preso, nunca roubei. E beleza, eles perguntaram de mim se eu tinha alguma coisa, eu falei que não. E eu falei com convicção e tal, mas mesmo assim eles queriam dar uma olhada dentro da minha mochila. E beleza, eu entreguei a mochila de boa e falei, pode olhar aí, não tem problema. Cara, eles abriram literalmente a maior boca da mochila. Quando meteram a mão lá dentro, ele puxou uma porra de um pacote enorme de maconha.
Cara, a minha namorada tinha botado um pacote de maconha imenso lá dentro. Mano, eu acho que era 1 quilo de maconha. Eu nunca tinha visto tanta maconha assim na minha vida presencialmente. Só por, sei lá, cenas gravadas na televisão de apreendimento e tal. E cara, o policial me deu uma outra encarada falando: eu te peguei, seu filho da puta, tu tá fudido. Mano, eu jurei por Deus que naquele momento eu pensei que eu fosse morrer, que eu ia apanhar muito. Aí eu comecei a falar que aquilo não era meu, que eu tinha voltado da casa da minha namorada, que ela tinha botado aquilo dentro da minha bolsa, que ela que era usuária. Mas aí ele não acreditou naquilo, eu acabei indo na delegacia e eu fui preso. Mas graças a Deus eu não fiquei tanto tempo lá preso, eu só fiquei 1 semana, mas foi tipo uma das piores semanas que eu já tive na minha vida. Cara, eu literalmente não sabia o que fazer dentro da prisão, e aquela merda vai ficar manchada pro resto da minha vida, no meu histórico, por conta daquela desgraçada. Mas aí eu não fiquei por tanto tempo, porque eu tive a ajuda de vários advogados, minha família sabia que aquela maconha não era minha e era culpa da minha namorada. Graças a Deus eles me apoiaram e me ajudaram muito, porque, velho, o tanto de dinheiro que foi gasto com advogado, vocês não têm noção. Mas aí a polícia foi até a casa da minha ex-namorada, fizeram uma busca e apreensão, encontraram muita maconha guardada dentro da casa dela, que ela guardava pra traficante. Então, cara, por sorte eu consegui me livrar disso, mas se não fosse pela minha família, eu estaria preso até hoje. E vai, acho que no mínimo eu tinha pego lá uns 5 a 15 anos de prisão, eu teria jogado uma boa parte da minha vida fora, no lixo. Então tome cuidado com o que vocês namoram e desconfie caso a pessoa mude da água pro vinho. Bem galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui do seu canal favorito de relatos do YouTube. Novamente vou me despedir, mas você já sabe, a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Meu nome é Petrikov e até a próxima.